Olá pessoal, então vamos para mais um pedaço da nossa aula. Nós passamos agora a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. No bloco anterior nós vimos quais são os efeitos existentes do recurso. A gente passa agora a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Bom, os pressupostos de admissibilidade do recurso, eles se dividem entre pressupostos subjetivos, aqueles que eu chamo de intrínsecos, e de pressupostos objetivos, aqueles que eu vou dar o nome de extrínsecos. Tudo bem? Os intrínsecos são legitimidade, capacidade e interesse. Os extrínsecos são adequação, recorribilidade do ato, regularidade de representação, tempestividade e preparo. Tranquilo? Bom, diante disso eu posso falar para vocês o seguinte, que quando eu menciono os pressupostos intrínsecos, aqueles subjetivos, eu estou dizendo aqueles pressupostos que estão ligados à pessoa que recorre. Tudo bem? Por outro lado, os pressupostos extrínsecos, eles estão ligados à forma em que o recurso é feito. Tudo bem? A gente começa a analisar, primeiramente, os pressupostos extrínsecos. Então a gente vai falar da forma que tem os recursos trabalhistas. Tudo bem? É importante a gente lembrar que dentre os pressupostos extrínsecos, os que mais se destacam, os mais importantes, são os pressupostos da tempestividade e os pressupostos do preparo. Mas a gente vai estudar todos os pressupostos. Nós temos 5 pressupostos. Primeiro é o pressuposto da adequação. O pressuposto da adequação, ele menciona o seguinte, que o tribunal só vai analisar um recurso se este recurso interposto foi o recurso adequado, ou seja, aquele recurso que é previsto em lei. Então, eu não posso entrar com qualquer recurso, por óbvio até, né? Então, o pressuposto da adequação, ele menciona o seguinte, o tribunal, para analisar o seu recurso, a primeira coisa que ele vai observar é o recurso interposto é o recurso adequado para aquele tipo de sentença ou para aquele tipo de desejo dele, né? Então, se é uma sentença de primeiro grau, qual é o recurso certo? É o ordinário. Ele entrou com o recurso ordinário? É isso que ele vai verificar. Tranquilo? Então, um pressuposto da adequação, ele estabelece que o tribunal só vai analisar o recurso se este recurso for o recurso adequado àquela situação, recurso previsto em lei. Tranquilo? O outro recurso, aliás, antes de nós falarmos do outro recurso, seria interessante nós batermos um papo sobre o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade é aquele que permite que o tribunal aceitar um recurso errado no lugar do certo. Ou seja, eu tenho um recurso X, só que sem querer, na hora de interpor o recurso X, eu interponho um recurso Y. O tribunal pode aceitar este recurso Y, que teoricamente está errado, no lugar do recurso X, por meio do princípio da fungibilidade? É até possível, pessoal, mas isso é uma exceção se isso acontecer. E para que eu aceite isso daí, eu preciso de 2 requisitos. É preciso, primeiro, que tenha havido, né, um erro grosseiro ou uma dúvida razoável e se os pressupostos do recurso certo estão preenchidos no recurso errado. Então, vamos imaginar o seguinte, tem uma sentença. O primeiro recurso que nós temos depois da sentença de primeiro grau em dissídio individual é o recurso ordinário. Então, vamos imaginar o seguinte, eu fundamento tudo com recurso ordinário, endereçamento, tudo certinho no recurso ordinário, uso os artigos referentes ao recurso ordinário, só que na hora de escrever eu vou lá e escrevo assim, recurso de revista. É claro que é um erro grosseiro, eu apenas errei o nome do recurso. Só que aí o juiz vai fazer o seguinte, vamos ver se eu posso analisar. É um erro grosseiro? É um erro grosseiro. Não é um erro que implica modificações no processo, não é um erro que vai trazer grandes prejuízos ao processo. Beleza? Segundo, os pressupostos do recurso ordinário, que seria o certo, estão preenchidos nesse recurso de revista, que teoricamente só tem o nome de recurso de revista? Está dentro do prazo, recolhi preparo, está tudo certinho? Está tudo certinho. Então não tem problema.
Beleza? Então, é possível a aplicação do princípio da fugibilidade dentro do direito processual do trabalho? Sim, é possível. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um erro grosseiro ou uma dúvida razoável. E, além disso, o pressuposto do recurso certo tem que estar preenchido no recurso que eu entrei erroneamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, aí a gente começa a analisar o outro pressuposto extrínseco. Depois da adequação, eu passo a analisar a recorribilidade do ato. Ou seja, aquela decisão, o recurso só vai ser aceito se, além de ser o recurso certo, daquela decisão couber o recurso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós vimos no começo do ano, o princípio do ano letivo, o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que vai falar que não se pode recorrer de decisões interlocutórias dentro do direito processual do trabalho, à exceção da súmula 214 do TST. Então, o pressuposto de recorribilidade do ato, ele vai falar assim, olha, esta decisão que você está recorrendo, cabe recurso? Cabe recurso. Então, se já está no recurso certo e cabe recurso, dois pressupostos já estão corretos. O terceiro pressuposto é a regularidade da representação, que diz respeito à procuração. Quando a gente viu lá partes e procuradores, nós vimos principalmente súmula 383 e súmula 456 do TST. Não vou me alongar aqui, porque vocês têm isso no material de apoio de vocês. Deem uma olhada nessas súmulas aí. Então, ele vai olhar, olha, é o recurso certo? Cabe recurso do ato que eles estão querendo recorrer? Cabe. Tá representado certinho? Tá, beleza. Aí eu passo para mais dois pressupostos. E o pressuposto que a gente analisa agora é o pressuposto da tempestividade. O recurso tem que ser interposto no prazo legal, tudo bem? E a grande maioria dos recursos processuais trabalhistas, eles possuem 8 dias de prazo, 8 dias úteis, de acordo com um artigo 775 da CLT, que foi modificado pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. O artigo 1º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 39 de 2016, ele fala o seguinte, que o prazo para interpor e para contrarrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de 8 dias, exceto os embargos de declaração, porque o embargo de declaração, o prazo é de 5 dias. Então, recurso ordinário, 5 dias, recurso de revista, 5 dias, embargos divergentes, 5 dias, embargos infringentes, 5 dias, agravo de petição, perdão, falei errado, vamos de novo. Recurso ordinário, 8 dias, recurso de revista, 8 dias, agravo de instrumento, 8 dias, embargos de infringência ou embargos de divergência, 8 dias, agravo de petição, 8 dias. Então, a maioria dos recursos trabalhistas possuem um prazo de 8 dias, exceção apenas os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Beleza? Bom, importante nós mencionarmos o decreto 779 de 1969, que ele prevê prazo em dobro para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, município, Estado, Distrito Federal, União, eles possuem o prazo em dobro. Ou seja, o prazo teoricamente, já que a maioria dos recursos da maioria do recurso vai ser de 8 dias, então para Estados, municípios, Distrito Federal e União, o prazo passa a ser de 16 dias. Prazo em dobro, contado sempre em dias úteis. Artigo 775 da CLT. Beleza? Pessoal, já mencionei para vocês a exceção embargos de declaração, cujo prazo é só de 5 dias. E aí nós temos duas súmulas importantes, súmula 1 e súmula 262. A súmula 1, ela fala da intimação da sexta-feira. Se eu for intimado na sexta-feira, o meu prazo começa a contar na segunda-feira. Então eu fui intimado sexta-feira, primeiro dia de prazo, segunda. Tudo bem? Então, fui intimado na sexta, começa a contar na segunda. E o artigo 262 fala sobre a súmula 262 fala para a intimação no sábado. Se eu for intimado num sábado, entende-se que o meu prazo começa a contar depois do próximo dia útil. Então, eu fui intimado no sábado, ok, ou no domingo, ok. Então, entende-se
primeiro dia útil, segunda, meu prazo começa a contar na terça-feira. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então, sexta-feira, segunda. Se eu fui intimado no sábado, primeiro dia útil é segunda, eu começo a contar na terça. Pula o primeiro dia útil. Tranquilo, pessoal? Por hoje é só. Lembrando, estarei online tirando eventuais dúvidas de vocês durante todo o período da aula aí. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem. Isso não é uma gripezinha qualquer, não. Fiquem com Deus.